Olá pessoal, professor Yuri aqui novamente para mais uma aula de PHP. Hoje a gente vai estudar os operadores lógicos junto com os condicionantes if. Os operadores lógicos eles servem para conectar operações de comparação, criando condições mais complexas de decisão, né? Então a gente tem os operadores i, que ele vem com o comandinho AND ou dois i comerciais, né? Então, o operador i ele é verdadeiro se todas as expressões forem verdadeiras, né? Então, se eu tiver duas expressões, as duas expressões têm que ser verdadeiras. As três expressões têm que ser verdadeiras para me retornar verdadeiro aquela minha comparação. Eu tenho o operador ou, verdadeiro se pelo menos uma das condições for verdadeira. Então, se eu tiver duas condições, uma delas tem que ser verdadeira. Eu tenho o XOR, né, verdadeiro apenas se uma das expressões for verdadeira, mas não ambas, né? Então eu tenho que ser verdadeira somente uma das expressões. E eu tenho o operador de negação, que inverte o resultado da expressão. Então, se a expressão for verdadeira, ele vai inverter para falsa. Se for falsa, vai inverter para verdadeira. Então, para a gente fazer uma práticazinha, vamos abrir o nosso Sublime Text. Vamos criar um arquivo novo. Eu vou chamar esse arquivo de if else operadores lógicos. If else operadores. Vou colocar operador lógico. .php. Vamos criar aqui um arquivinho HTML simples. Vou colocar aqui operadores lógicos. E vamos criar aqui o nosso códigozinho PHP. Abrir e fechar. Só antes da gente começar, eu vou copiar esse aqui para a gente lembrar dos nossos operadores. Esses aqui são os condicionantes, né? A gente vai aprender hoje os lógicos. Então, eu vou até escrever aqui para ficar como pesquisa para vocês, né? Mais tarde. Operadores lógicos. Ou de comparação, tá? Bom, e para continuar, a gente vai criar aqui um comandinho if. Aqui eu vou dar um echo. Vou colocar verdadeiro. E aqui eu vou colocar um else. E vou dar um echo, né, um comando falso. Bom, aqui nos operadores lógicos a gente sabe que a gente pode comparar dois valores, né? Por exemplo, se 5 é igual a 3. Então, neste caso aqui, 5 é diferente de 3, né? Então, o retorno vai ser falso. Porém, existem algumas lógicas que a gente precisa comparar mais de um valores, né? Então, eu preciso, além de comparar esses dois valores, né, eu vou utilizar a expressão i, se 10 é maior do que 3, né? Então, aqui eu estou comparando se 5 é igual a 3 e 10 maior do que 3. Observe que eu tenho duas operações de comparação ligadas com o operador lógico, né? Então, aqui eu tenho operadores lógicos. Vou até colocar aqui operadores lógicos. O primeiro operador que a gente está vendo é o i, né? Que ele verifica se as duas expressões são verdadeiras. Para mim, a operação, né, do if ser toda verdadeira, eu preciso que as duas sejam verdadeiras.
i, né? Eu estou somando. Então, o operador e, ele só retorna falso se as condições forem todas verdadeiras, né? Então, o operador i, ele retorna verdadeiro. Então, eu vou colocar que é verdadeiro se as condições forem todas verdadeiras. Então, neste caso aqui, 5 não é igual a 3, porém 10 é maior do que 3. Então, aqui eu tenho uma condição falsa e tenho uma condição verdadeira. Neste caso aqui, o sistema retornará falso, porque uma operação somente foi verdadeira, né? Então, se todas as operações são verdadeiras, ele retornará verdadeiro. Neste caso, uma somente é verdadeira, vai me retornar falso. A gente pode testar. Eu vou salvar isso aqui. Preciso abrir o meu champ para mim dar start no meu servidor. Então, preciso dar start no meu servidor Apache, que é o servidor web. Pronto, funcionando. Eu vou lá no meu localhost. Então, agora o nome do meu arquivo é if-else operador lógico, né? Else operador lógico.php. Pronto, tá lá, né? É falso a minha expressão. Porque, né, a condição de i, né, no operador lógico i, ele precisa que as duas operações lógicas de comparação sejam verdadeiras. Neste caso, somente uma. Então, quer dizer que retornou falso, né? Se aqui, por exemplo, eu estivesse comparando se 5 é igual a 5 e 10 maior do que 3, neste caso me retornaria verdadeiro, porque as duas expressões são verdadeiras. Ok, pessoal? Então, o operador ou, né, a gente tem, vou chamar ele aqui de operador ou, ele é representado pelo comando pipe, tá? Pipe ou OR, certo? Então, ele retorna verdadeiro se ao menos uma das expressões for verdadeira. Então, se eu tiver uma expressão somente verdadeira, esse operador retorna verdadeiro, né? Eu posso ter 10 comparações. Se uma delas for verdadeira ao usar o comando OU, a minha expressão ela se torna verdadeira, né? Diferente do comando I, né? O I, todas as expressões têm que ser verdadeiras, né? Então, vamos substituir o nosso comando aqui, o nosso operador I, pelo comando OU, né? Que é representado pelo pipe, os dois comandinhos, ou por, tá? Então, neste caso aqui, ó, retornará verdadeiro, porque as duas expressões são verdadeiras, né? Então, ele retornará verdadeiro. Mas, se uma operação somente for verdadeira, né, que neste caso aqui, por exemplo, ó, 5 é igual a 5, aqui é verdadeiro, 10 é maior do que 3, então essa expressão é falsa. Porém, como uma delas foi verdadeira, o sistema me retornará verdadeiro. Vamos testar? Eu vou salvar aqui. Salvo. Vamos lá. Vou atualizar. Agora sim, verdadeiro, né? Então, a única forma de me retornar falso aqui é se as duas expressões forem falsas, né? Por exemplo, 5 é igual a 2? Não, né? É diferente. Então, aqui é falso.
10 é menor do que 3? Não, aqui também é falso. Então, falso ou falso vai me retornar falso, né? Então, vou salvar. Tá lá, me retornou falso. Essa é a única condição que se retorna falso utilizando o operador OR. Se todas as expressões forem falsas. Se uma somente for verdadeira, ele me retornará verdadeiro. Bom, e a gente também tem o comando SHOR. Ele é um pouquinho mais complexo, né? Eu vou colocar aqui. Comando SHOR. Ele é representado pela palavra reservada SHOR, ela mesma, né? Então, ele vai me retornar verdadeiro. Retorna verdadeiro se uma e somente uma expressão for verdadeira. O que isso significa? Se as duas expressões forem verdadeiras, ele vai me retornar falso, porque ele pede somente uma das expressões verdadeiras. E somente uma, né? Então, quer dizer, se eu tiver as duas expressões falsas, ele me retornará falso. Se eu tiver as duas expressões verdadeiras, ele me retornará falso. Se eu tiver somente uma, ele me retornará verdadeiro, né? Então, vamos testar. Então, o comandinho é o SHOR, certo? Então, ele espera que uma expressão seja verdadeira e a outra falsa. Se as duas forem verdadeiras, ele vai retornar falso. Se as duas forem falsas, ele vai me retornar falso. Se somente uma for verdadeira, ele vai me retornar verdadeiro, né? Então, aqui, ó, eu tenho uma expressão verdadeiro e tenho uma expressão falsa, né? Porque 5 é igual a 5, verdade. 10 é menor do que 3, falso, né? Então, se uma expressão é verdadeira, então ele vai me retornar verdadeiro. Vamos testar. Então, tá lá, verdadeiro, né? Se as duas expressões forem verdade, olha só. Neste caso aqui, 5 é igual a 5, verdade, né? 10 é maior do que 3, também é verdade. Porém, ele espera somente uma condição verdadeira. Neste caso aqui, ele vai retornar falso. Mesmo as duas condições sendo verdadeiras, ele vai me retornar falso. Por quê? Ele espera uma e somente uma expressão verdadeira. Então, vamos testar. Está lá, me retornou falso. Ok? E outra expressão que ele retornará falso é se as duas forem falsas, né? Então, essa é falsa e essa for falsa. Então, as duas sendo falsa, ele retornará falso. Tudo bem, né? Continua falso. Então, é bem simples, né? No operador SHOR, ele espera uma expressão somente verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, ele retornará falso. Então, ele espera que somente uma seja verdadeira, né? Então, se eu tiver 10 expressões e duas forem verdadeiras, ele vai retornar falso, porque ele espera somente uma verdadeira. Bom, e outro operador que a gente tem é o operador de negação. O operador de negação vou colocar aqui, negação. Ele é representado pelo operador de exclamação. Então, ele inverte o resultado da expressão. Então, se a expressão for verdadeira, ele retornará falso. Se a expressão for falso, ele retornará verdadeiro, né? Ele inverte o resultado da expressão. Então, olha só, eu tenho essa operação aqui, né, em que 5 é diferente de 2, falso, e 10 é menor do que 3, então essa operação inteira é falso e eu posso negar ela, tornando ela verdadeira, né? Então, aqui, vou fechar aqui com parêntese e vou negar essa expressão, certo?
Então aqui, ó, 5 é igual a 2, falso, né? Sure, 10 é menor do que 3, falso também. Então, neste caso aqui, o retorno é falso. Porém, eu estou executando a operação de negação, né? Então, negando o falso, que é o retorno disso aqui, eu terei verdadeiro, certo? Então, vamos salvar. E eu vou atualizar. Ah lá, então, retorna verdadeiro. Como o comando SHOR ele espera pelo menos não, ele espera somente uma expressão verdadeira, então eu vou colocar uma expressão verdadeira, né? Então agora, olha só, 5 é igual a 5, verdadeiro, né? SHOR, 10 é menor do que 3? Não, falso. Como o SHOR espera somente uma expressão verdadeira, ele retornará verdadeiro. Porém, eu estou negando, então eu entrarei em falso, né? Neste caso aqui. Então, se eu salvar aqui e atualizar, falso, né? Porque a negação de verdadeiro é falso. Bom, e para deixar mais simples, né, para visualizar melhor, posso colocar aqui, por exemplo, A é igual a B? Não, né? A é diferente de B. Então, o retorno disso aqui é falso. Porém, eu negando, será verdadeiro. Então, a gente vai lá, verdadeiro, né? É bem simples. Eu pego o resultado de uma expressão e inverto o resultado dela. E se por um acaso o retorno for verdadeiro, né, ele vai alterar para falso, né? A é igual a A? É. Então essa expressão é verdadeira. Porém, eu estou negando essa expressão, ele retornará falso. Ok? Então, esse é o operador de negação, né? Ele inverte o resultado da expressão. E para a gente finalizar, né, esse tema de operadores, a gente pode deixar a coisa mais complexa, ligando mais, né, mais de duas ou infinitas expressões. Por exemplo, 22 é igual a 22 e, sinalzinho de e, 3 é igual a 3 e, veja só que eu estou ligando três expressões. 5 é diferente de 5. Então, qual que é o retorno dessa expressão aqui? Então, só para relembrar, o operador e, ele retorna verdadeiro apenas se todas, né, se todas as expressões forem verdadeiras. Vamos olhar esse caso aqui. 22 é igual a 22? Verdade, né? 22 é igual a 22. 3 é igual a 3? Também é verdade. 3 é igual a 3. E 5 é diferente de 5? Não. Aqui eu tenho um falso, né? Então, uma das expressões aqui são falsas, quer dizer que o retorno disso aqui será falso. Vamos testar. Está lá, né? O retorno foi falso. Para encerrar a aula, a gente precisa também estudar a precedência de execução. O que significa isso? Significa que o que está entre parênteses, ele tem precedência na execução. Tem precedência na execução. Ou seja, será executado primeiro, né? Então, tudo que estiver entre parênteses, o PHP executará primeiro. Então, ele verifica primeiro os parênteses internos e vai expandindo para os externos. Então, ele resolve primeiro os parênteses do núcleo indo para a base, né? Então, ele executa primeiro os parênteses que são internos para os externos. Então, vamos ver. Então, vamos lá. Eu vou selecionar essa expressão aqui primeiro, para mim executar ela com precedência. Vejam que esses parênteses são mais internos que esse. Então, esse aqui será resolvido primeiro, né? Eu vou até comentar aqui.
Então, neste caso aqui, eu tenho que 22 é igual a 22, né? Isso aqui é uma verdade. E eu tenho I 3 é igual a 3, né? Então, isso aqui também é uma verdade. Então, quando os dois são verdadeiros, eu tenho um resultado verdadeiro, né? Se as duas expressões forem verdadeiras, o operador I, então, é verdadeiro. Se uma delas forem falsa, quer dizer que esse resultado é falso, né? Então, vamos seguindo. Então, eu vou só substituir esse I aqui por um OU, que é o pipe, né? Então, neste caso aqui, né, eu tenho um verdadeiro, certo? Então, eu vou colocar aqui. E aqui de fora, eu tenho o resultado disso aqui, que é verdadeiro, né? Trazendo aqui de cima, que é esse resultado. Ou esse resultado aqui. Esse resultado aqui, 5 é diferente de 5? Não, é falso, né? Então, verdadeiro ou falso, qual que é o retorno? O retorno é verdadeiro, né? Então, a gente tem uma expressão verdadeira neste caso. Por quê? O resultado disso aqui é verdadeiro, né? Ele executou primeiro. E depois ele fez o que está mais por fora, que é o resultado disso ou isso, né? Então, verdadeiro ou falso, o retorno será verdadeiro. Vou atualizar, está lá, né? Verdadeiro. Porque o PHP, com a precedência de execução utilizando parênteses, ele executou primeiro essa expressão e depois a expressão de fora, né? Que seria essa. Então, verdadeiro ou falso me retornou verdadeiro. Então, vocês têm que ficar bem atento a essa precedência de operadores, sempre entendendo que o que está no núcleo, né, ou seja, o mais dentro possível, é o que será executado. E o sistema executará as expressões que estão mais afora, né? É do núcleo para fora. Isso serve para a gente fazer expressões tanto lógicas como matemáticas. Então, muito atento a essa precedência de operação. Espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima aula. E qualquer dúvida, estou à disposição.